Querido Senhor Krishna, aceite nossas mais humildes e sinceras reverências a seus pés de lótus, ó Suprema Personalidade de Deus, Pai, bem-querente, controlador, desfrutador, proprietário, protetor e amigo único de tudo e de todos. Por favor, ao ouvida de olhos de lótus, se for desejo do Senhor e merecimento da humanidade, neste momento caótico e tão delicado em que passamos, dê inteligência aos cientistas para que eles possam encontrar um remédio que define e erradique essa pandemia causada pelo novo coronavírus e que assola todo o planeta. Enquanto que nós continuamos resignados, determinados e ao seu inteiro dispor, cantando os seus santos nomes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Muito obrigado, Senhor. Jai Srila Prabhupada. Continuando com a leitura do Shri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 15, Sarvabhauma Bhattacharya oferece prasada ao Senhor, verso 278. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shri Gyadipa Shandi Javana Seha Maha Vaishnavahaya Dashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Harigo. Shuni Krishna Krishna Balyamogha Utila Premo Nande Matahana Natite Lagila. Após ouvir Shri Chaitanya Mahaprabhu e ser tocado por ele, Amoga, que jazia em seu leito de morte, imediatamente levantou-se e pôs-se a cantar o santo nome de Krishna. Assim, enlouqueceu de amor estático e começou a dançar comovido. Hariu! Kampashu Pulakaistambashu Edaswara Bhanga Prabhu Hasedeki Dara Premera Taranga. Enquanto dançava em amor estático, Amoga manifestou todos os sintomas de êxtase: tremor, lágrimas, júbilo, transe, transpiração e voz gaguejante. Vendo estas ondas de emoção estática, Shri Chaitanya Mahaprabhu pôs-se a rir. Prabhuracharane Dari Karaye Vinaya Aparadashama More Prabhu Dayamaya. Então Amoga caiu aos pés de lótus do Senhor e disse com submissão: ó misericordioso Senhor, por favor, perdoa minha ofensa. Eicharamuke tomará karinu nindane etapaliya panagali chadaya apane. Amoga não somente pediu o perdão do Senhor, mas também começou a bater em seu próprio rosto, dizendo: com esta boca blasfemei contra ti. Jadaiti, Jadaiti, Galavulaila, Tridari Gopinata, Charya, Nishedila. Na verdade, Amoga não parava de bater em seu rosto, de modo que suas bochechas ficaram muito inchadas. Finalmente, Gopinatacharya, agarrando-o pelas mãos, parou com isso. Prabhu Ashashana Karis Parshitadagatra Savaboma Sambande Tumimures Lehapatra. Depois disso, Shri Chaitanya Mahaprabhu acalmou Amoga, tocando seu corpo e dizendo: és o objeto de minha afeição, pois és genro de Sarvabhauma Bhattacharya. Shri Shri Chaitanya
Chaitanya Charitamrita Ki Jai. História aqui todo mundo conhece, né? Amboga Sarvabhauma Bhattacharya convidou o Chaitanya Mahaprabhu para comer na casa dele, almoçar na casa dele, e fez uma quantidade assim estonteante de praçada, e a Amboga deu uma olhadinha assim pela porta e viu o tanto de praçada que o sannyasi ia comer, criticou. Ah, que isso, não pode, o sannyasi não pode comer assim. Aí, tudo bem, Chaitanya Mahaprabhu continuou normal, só que Sarvabhauma Bhattacharya quis matá-lo. Não conseguiu, porque em última instância ele deliberou: se eu matar, eu vou matar um Brahmana, e também para eu conviver com essa ofensa eu deveria dar cabo da minha vida, deveria me matar. Mas também, se eu me matar, eu também sou um Brahmana, eu vou estar fazendo uma coisa completamente discrepante. Aí foi nessa situação toda que acabou que Chaitanya Mahaprabhu ficou sabendo que Amboga tinha ido para casa e estava no leito de morte, assolado por uma cólera. E aí a história é essa: Chaitanya Mahaprabhu, assim que soube, foi vê-lo, e aí é esse desfecho aqui que estamos vendo. Aí o que Chaitanya Mahaprabhu falou? Levanta e canta Hare Krishna. Se você cantar Hare Krishna e não pecar mais, está tudo certo. É isso aí para nós, né? Estamos sempre pisando na bola, mas devemos sempre cantar Hare Krishna e não pisar na bola mais. Só isso. E Chaitanya Mahaprabhu, Mahavadanyaya Avatar, o mais misericordioso, sempre perdoa-nos. Então a história é essa, resumida. E aqui o Bhagavatam, excepcionalmente, nesse final de capítulo 1 do 10º canto do Srimad Bhagavatam, tem um adendo normal, que normalmente o Prabhupada não faz, mas como tem muitos detalhes nesse capítulo, aí Prabhupada faz um comentário bem longo, que ele chamou de notas adicionais sobre este capítulo. Então, eu já venho lendo todos esses dias, porque é bem longo mesmo, e estou lendo aos poucos. Vou então continuar com a leitura sobre a explicação mais detalhada do capítulo inteiro de Prabhupada sobre esse capítulo, para a gente poder entender, porque muita gente pergunta, né? Por que Krishna deixou seus irmãos todos serem mortos por câncer? Então toda essa história está sendo explicada detalhadamente por quê, porque eram filhos de Kalanemi. Kalanemi foi uma encarnação anterior de câncer, que era filho de Hiranyakashipu, que esses meninos, quando eram filhos de Kalanemi na vida passada, abandonaram a associação de Hiranyakashipu, ao invés de dar apoio para ele na guerra contra Krishna, se abrigaram no Senhor Brahma, e o Senhor Hiranyakashipu amaldiçoou. É toda uma história. Então, por que eles nasceram como filhos de Devaki e foram mortos por câncer? Porque essa foi a maldição do avô de Hiranyakashipu. Então, tudo isso está explicado em outras escrituras, e Prabhupada explica para esclarecer para todo mundo. Então, isso, dentre tantas outras situações aqui, que só o Acharya explicando mesmo para alguém poder entender, senão a gente vai ficar lendo o Bhagavatam e está engoiando. Então, vamos continuar com a leitura dessa notas adicionais aí. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
aparecendo, a gente tem que fazer sempre, porque tem o pessoal que acompanha diariamente na internet, se a gente deixar, eles ficam perdidos, né? Então a gente tem que continuar o passo a passo. Então, o advento do Senhor Krishna, introdução, notas adicionais por Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, Jaya. Onde eu parei? Aqui. Finalzinho de onde eu tinha parado ontem, é que Prabhupada terminou falando. O Senhor, portanto, age de duas maneiras, enviando alguns ao caminho de repetidos nascimentos e mortes, os demônios, e mandando outros de volta ao lar, de volta ao Supremo. Areu! A palavra Kala, que aparece no verso, que significa negro, indica a cor da suprema personalidade de Deus, Krishna. O Senhor Krishna e o Senhor Ramachandra, ambos os quais tinham tonalidade negra, deram liberação e bem-aventurança transcendental aos seus devotos. Entre aqueles que possuem corpos materiais, às vezes há quem seja capaz de sujeitar a morte à sua própria vontade. Essa pessoa dificilmente é surpreendida pela morte, mesmo porque ninguém deseja morrer. Porém, embora Bhishma Deva possuísse esse poder, Bhishma, pela vontade suprema do Senhor, morreu muito facilmente na presença do Senhor. Também existiram muitos demônios que não tinham esperança de salvação, pois, pela vontade suprema do Senhor, Kansa acabou salvando-se. Como se não bastasse, Kansa, até mesmo Putana, salvou-se e atingiu o nível de mãe do Senhor. Parikshit Maharaja, portanto, estava muito ansioso por ouvir acerca do Senhor, que tem qualidades inconcebíveis com as quais dá liberação a qualquer pessoa. Parikshit Maharaja, na ocasião de sua morte, de certo, estava interessado em sua liberação. Então, por isso que nós sempre temos que lembrar que, sem a explicação dos acharyas, nós não entenderíamos nada. Por exemplo, esse caso de mãe Yashoda, de mãe de Putana, que foi também salva por Krishna, mesmo ele mamando o seio envenenado dela, e sugou o ar vital dela junto com o leite enquanto mamava. Os acharyas explicam, e Prabhupada cita os acharyas, explicando que Putana, no mundo espiritual, tem uma relação de Vatsalya Rasa com Krishna. Ela não é mãe de Krishna, mas ela é uma ama de leite no mundo espiritual de Krishna. Eles têm esse passatempo assim. Então, o que seria de nós sem os acharyas, né? Sem Srila Prabhupada? Quando uma personalidade tão grandiosa e excelsa como o Senhor comporta-se como um ser humano, embora possua qualidades inconcebíveis, seu comportamento chama-se Maya. Portanto, o Senhor é descrito como Maya Manushya. Esta é a opinião de Srila Jiva Goswami, que é o mais erudito dos Goswamis, né? Mu refere-se a Mukti, ou salvação, e Ku, àquilo que é mal ou muito prejudicial. Assim, Muku refere-se à suprema personalidade de Deus que nos salva da má condição da existência material. Mumuksha. O Senhor chama-se Mukunda, porque não apenas salva o devoto tirando-o da existência material, mas também lhe oferece a transcendental bem-aventurança do serviço amoroso. Quanto a Keshava, Ka, significa Brahma, e Isha, Senhor Shiva. Com suas qualidades transcendentais, a personalidade de Deus cativa tanto o Senhor Brahma quanto o Senhor Mahadeva, ou Shiva. Portanto, ele se chama Keshava. Esta opinião é dada por Sanatana Goswami em seu comentário
Vaishnava Toshani. Afirma-se que todos os semideuses acompanhados de Trinayana, o Senhor Shiva, foram à praia do Oceano de Leite e ofereceram suas orações através do mantra conhecido como Purusha Shukta. Nesta afirmação, compreende-se que os semideuses não podem nem aproximar-se diretamente do Senhor Vishnu, que repousa no Oceano de Leite, nem entrar em sua morada. Isso também está claramente afirmado no Mahabharata Mokshadharma. E no próximo capítulo do Srimad Bhagavatam, Krishna, a suprema personalidade de Deus, e no próximo capítulo do Srimad Bhagavatam, Krishna, a suprema personalidade de Deus, mora em Goloka. Golokanami Nidyadami Tali Chatasya. Do Senhor Krishna vem o Chaturvyuha, as expansões quádruplas: Sankarsana, Aniruddha, Pradyumna e Vasudeva. Existem inúmeros Brahmandas, todos os quais emanam dos polos de Garbhodakasha e Vishnu, e em cada Brahmanda existe um Garbhodakasha e Vishnu, que é uma expansão parcial de Aniruddha. Este Aniruddha, por sua vez, é uma expansão parcial de Pradyumna, que é parcialmente representado como Kshirodakasha e Vishnu, a superalma de todas as entidades vivas. Estas expansões, Vishnu, são diferentes de Krishna, que reside em Goloka Vrindavana. Quando se diz que os semideuses ofereceram orações ao Senhor cantando Purusha Shukta, isso indica que eles satisfizeram ao Senhor proferindo orações de Bhakti. A palavra Vishakapi refere-se àquele que satisfaz seu devoto de todas as maneiras e libera seu devoto de todas as ansiedades materiais. Krishna aplica-se às práticas religiosas, tais como os sacrifícios. Mesmo sem executar sacrifícios, o Senhor pode, não obstante, desfrutar dos mais aprimorados confortos dos planetas celestiais. A afirmação segundo a qual Purushottama Jagannatha apareceria na casa de Vasudeva mostra a diferença entre a suprema personalidade de Deus e as pessoas comuns. A afirmação de que ele apareceu pessoalmente indica que ele não enviou sua expansão plenária. A palavra Priyartham deixa claro que o Senhor apareceu para satisfazer Rukmini e Radharani. Priya significa o amado, o mais amado. No comentário de Srila Viraragavacharya, o seguinte verso extra é aceito após o verso 23. Ishaya pitadanesha kalpyantam pashurupina payodana mukenapi vishnu tarpaitum suraha. Os semideuses, até mesmo os grandes sábios, seguindo a ordem de Vishnu, apareceram sob as formas de vacas e bezerros para satisfazer a suprema personalidade de Deus e dar-lhe leite. Ramanujacharya às vezes aceita Baladeva como um Satyaveshavatara, mas Srila Jiva Goswami explica que Baladeva é uma expansão de Krishna e que Sankarsana é uma parte de Baladeva. Embora seja idêntico a Sankarsana, Baladeva é a origem de Sankarsana. Portanto, a palavra Swarat é usada para mostrar que Baladeva sempre tem existência independente. A palavra Swarat também dá a entender que Baladeva está além do conceito de existência material. Maya não pode atraí-lo, porém, como é plenamente independente, ele pode recorrer à sua potência espiritual e aparecer onde quer que deseje. Maya está sob o pleno controle de Vishnu, porque se unificam quando o Senhor aparece. A potência material e Yoga Maya são descritas como Ekanansha. Às vezes interpreta-se Ekanansha como significando sem diferenciação.
Sankarsana e Sheshanara são idênticos, como afirma Jamuna Devi. Ó Rama, ó Mestre Universal cujos braços são portentosos, ó vós que através de uma expansão plenária vos estendestes por todo o universo. Não é possível entender-vos na íntegra. Portanto, o Ekansha refere-se a Sheshanara. Em outras palavras, Baladeva, meramente com sua expansão parcial, sustenta todo o universo. A palavra Kuryarthe refere-se a alguém que atraiu o produto da gravidez de Devaki e confundiu Mãe Yashoda. Esses passatempos são muito confidenciais. A Suprema Personalidade de Deus ordenou a Yogamaya que confundisse seus associados em seus passatempos e deixasse confusos os demônios, como, por exemplo, Kansa. Como se afirmou anteriormente, Yogamayam Samadhisha. Para que o Senhor tivesse serviços a fazer, Yogamaya apareceu juntamente com Mahamaya. Mahamaya refere-se a Yogamaya Samuritan Jagat, aquela que confunde todo o mundo material. Através desta afirmação, deve-se ficar sabendo que Yogamaya, em sua expansão parcial, torna-se Mahamaya e confunde as almas condicionadas. Em outras palavras, toda a criação divide-se em duas categorias, transcendental ou espiritual e material. Yogamaya cuida do mundo espiritual e, através de sua expansão parcial como Mahamaya, ela encarrega-se do mundo material. Radharani e Maya, Radharani e Durga. Como se afirma no Narada Pancharatra, Mahamaya é uma expansão parcial de Yogamaya. O Narada Pancharatra afirma claramente que a Suprema Personalidade de Deus tem uma potência que às vezes é descrita como Durga. O Brahma Samhita diz: Chayeva Jasya Bhuvanani Vibharti Durga. Durga não é diferente de Yogamaya. Quando alguém obtém a correta compreensão relativa a Durga, liberta-se de imediato, pois originalmente Durga é a potência espiritual Ladini Shakti, por cuja misericórdia pode-se entender com muita facilidade a Suprema Personalidade de Deus. Radharani, né? Radha Krishna Pranaya Vikriti Ladini Shakti Rasvad. Entretanto, a Mahamaya Shakti impede que se perceba a ação de Yogamaya e, portanto, ela é chamada de potência encobridora. Todo o mundo material é confundido, Yogamaya Samahita Jagat, por essa potência encobridora. Concluindo, confundir as almas condicionadas e liberar os devotos são funções pertencentes a Yogamaya. O ato de passar a outra, o filho gerado por Devaki, enquanto Mãe Yashoda era mantida em sono profundo, foi realizado por Yogamaya. Mahamaya não pode agir sobre esses devotos, pois eles são eternamente liberados. Porém, embora não seja possível que Yogamaya controle as almas liberadas ou a Suprema Personalidade de Deus, ela confundiu Kansa. O episódio em que Yogamaya apresenta-se diante de Kansa é ação de Mahamaya e não de Yogamaya. Yogamaya nem sequer vê ou toca pessoas tão poluídas como Kansa. Em Chandi, ou Markandeya Purana, 11º capítulo, Mahamaya diz: durante a 28ª Yuga, no período de Vaivasvata Manu, nascerei como a filha de Yashoda e serei conhecida como Vindhyachala Vashini. A diferença entre as duas Mayas, Yogamaya e Mahamaya, é descrita da seguinte maneira: a raça lila de Krishna com as Gopis e o fato de as Gopis ficarem confusas em relação a seus esposos, sogros e outros parentes foram um arranjo de Yogamaya, no qual Mahamaya não teve influência alguma.
O Bhagavatam dá evidência suficiente disso ao dizer claramente Yogamaya Upashrita. Por outro lado, houve asuras encabeçados por Shalva e Kshatriyas, como Duryodhana, que eram desprovidos de serviço devocional, não obstante, verem o carregador de Krishna, Garuda, e a forma universal, e que não puderam entender que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Eles também estavam confusos, mas essa confusão devia-se a Mahamaya. Portanto, deve-se concluir que a Maya que afasta alguém da suprema personalidade de Deus chama-se Jadamaya, que é a Mahamaya. E a Maya que age na plataforma transcendental chama-se Yogamaya. Ao ser levado por Varuna, Nanda Maharaja viu a opulência de Krishna, mas mesmo assim pensou que Krishna era seu filho. Esses sentimentos de amor paterno no mundo espiritual são atos de Yogamaya e não de Jadamaya ou Mahamaya. Essa é a opinião de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura. Shurasena o filho Kartavyarjuna, foi Shurasena, e as regiões que ele governou também chamam-se Shurasena. Sanatana Goswami observa isto em seu comentário Vaishnava Toshani. Em relação a Mathura, encontramos esta citação: Majyate tu jagat sarvam brahma jnanena jenava tatsara bhutam yadyasyam Mathura sanigadyate. Quando uma alma autorrealizada age em sua posição transcendental, sua situação chama-se Mathura. Em outras palavras, quando alguém age no processo de Bhakti Yoga em qualquer parte que ele esteja, na verdade, ele vive em Mathura, Vrindavana. A devoção a Krishna, o filho de Nanda Maharaja, é a essência de todo conhecimento, e onde quer que esse conhecimento manifeste, tal lugar chama-se Mathura. Também quando alguém realiza o Bhakti Yoga e não sofre influência de nenhum outro método, sua situação chama-se Mathura. Yatra Nityam Sannihito Hari, o lugar onde Hari, a suprema personalidade de Deus, vive eternamente, chama-se Mathura. A palavra Nitya indica eternidade. O Senhor Supremo é eterno e sua morada também o é. Golokaeva Nivasatya Klatma Bhuta. Esta está amplamente presente em toda parte. Isso significa que, quando o Senhor Supremo desce à superfície do mundo, sua morada original não fica vazia, pois ele pode permanecer em sua morada original e simultaneamente descer a Mathura, Vrindavana, Ayodhya e outros lugares. Ele não precisa descer uma vez que já está presente ali. Ele simplesmente torna-se manifesto. Vamos parar por aqui de novo, porque continua. Então, esses são os detalhes, né? E Shurasena, embora pai de Kansa, o rei de Mathura, então assim de Krishna age. Shurasena. Quem que eu falei? Shurasena. Ok? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. Uma pergunta, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu não me lembro. O Krishna foi preso ou morto por câncer? Foi morto, né? Foi preso. Foi preso. Depois ele foi liberado, assim? Mas Kansa teve... Mas o pai explica que os demônios são assim, né? Eles matam pai, mãe, filho, matam qualquer um. Mas ele prendeu o pai dele.
Haribo, Shila Prabhupada aqui já. Você faz todo dia do Chaitanya também? Chaitanya? Você faz a leitura diária do Chaitanya também, do Bhagavad? Faço, sempre leio um pedacinho do Chaitanya antes do Bhagavad.